Bem, como que nós iremos compreender esses algoritmos, né? Eu acabei de utilizar ali um algoritmo que ele fazia, né, ele convertia a imagem para uma escala de cinza e fazia a separação desses objetos. Como que nós conseguimos separar este objeto? Bem, quando nós olhamos um objeto, né, nós conseguimos destacar ele do ambiente, principalmente pelo reflexo da luz. Nós sabemos que quando existe uma borda de um objeto, aquele contorno ali vai ter um reflexo de luz diferente, ok? Então é a principal noção que nós precisamos ter para fazer a avaliação de uma imagem. Eu tenho aqui, ó, neste objeto, digamos que eu esteja trabalhando em um tom de cinza, né? Então eu tenho lá um tom mais escuro e quando chega no meu objeto fica um tom mais claro de cinza. É o que este f de x aqui significa pra gente. Olha, tem um tom mais escuro e quando eu começo a entrar no objeto, o tom de cinza ele fica mais claro. Se eu faço aqui uma derivada, né, deste f de x, eu terei este comportamento aqui, ó. A derivada, né, é uma reta tangente em cada ponta aqui, ó. A minha tangente ela aumenta e depois vai diminuindo e zero novamente. O que significa que quando a minha tangente fica ali próximo de zero? Significa que eu não tenho variação entre os pixels, né, vizinhos na intensidade de cor. Significa que todos eles são uniformes. Quando eu começo a ter uma tangente muito grande, significa que a variação da intensidade de cor está sendo muito grande. É aí que nós conseguimos, na verdade, detectar a mudança de um objeto para o outro, ou a composição de uma borda de um objeto, ok? Então é isso que acontece na primeira derivada. E na segunda derivada, né? Na segunda derivada é onde nós encontramos lá, né, o ponto de inflexão, não é isso mesmo? Digamos lá que a minha tangente esteja próximo de zero, significa que os pixels vizinhos não têm muita variação um do outro. Quando eu vou percorrendo aquela imagem, se a minha tangente ela começa a aumentar, significa que começa a ter variação na intensidade daquela imagem, naquela cor, né? Pode ser que chegue em um valor máximo, ok? E depois comece a diminuir, até novamente chegar a zero. Significa o quê? Que chegou em uma região que não mais tem variação da intensidade de cor naquela região. Significa o quê? Eu passei pela borda e depois eu entrei no objeto e no objeto eu não tenho mais variação, né? Uma variação significativa. Quando eu vou sair desse objeto vai ter outra borda. Aí novamente pode ser que eu tenha novamente ali uma tangente com valor significativo, ok? Então o que nós teremos que fazer na verdade é pegar essa noção que nós pegamos lá do cálculo, né? A primeira derivada nós chamamos lá de gradiente, a segunda derivada nós chamamos de laplaciano, né? E podemos implementar de forma digital para reconhecer este padrão na nossa imagem, ok? Vamos lá então. O laplaciano, que é a segunda derivada, digitalmente ele pode ser implementado da seguinte forma, ó. O laplaciano, né, que seria a segunda derivada ali do f de x, como que eu posso implementar comparando pixels, né, intensidade de cores? Eu pego a minha imagem e transformo ela no tom de cinza. Significa que cada pixel vai ter uma variação de 0 a 255, ok? Eu digo o seguinte, olha, se eu peguei ali 9 pixels, né, eu pego o pixel do meio e vou comparar com seus vizinhos. Se, né, eu peguei 9 pixels e o pixel do meio ali, né, eu vou comparar com 4 pixels vizinhos, né, dos 9, do meu quadrado que teria 9, eu pego 4 para comparar. Significa o quê? Que se eu pegar o pixel do meio, o pixel central e multiplicar por 4, se não tiver variação em relação aos seus vizinhos, ele tem que ter o mesmo valor da soma dos outros 4 pixels. Concordam comigo? Imagine que todos os pixels têm um valor de 20. 20 vezes 4, 80. E se eu pego os 4 pixels vizinhos, 20, 40, 60, 80, vai dar o mesmo valor, ok? Então, fazendo essa subtração aqui, se der zero este laplaciano, significa que tem uma uniformidade naquela cor, né? Na distribuição de cor naquela região. Se for diferente de zero, significa que eu estou ali detectando uma borda, porque eu tenho uma variação na intensidade de cor.
É isso que ele está dizendo, tá ok? Significa que eu teria ali uma transição, ok? Então esta é a maneira digital de se implementar a segunda derivada, aqui. Então só mostrando para vocês como que seriam, né? Eu pegaria lá aquela matriz que contém os pixels da minha imagem e iria varrendo aquela imagem, né? Pegando de 9 em 9 pixels. Faz na primeira coluna, né? Da primeira coluna, a coluna 3, da primeira linha, a linha 3. Aí depois da segunda coluna, a coluna 4, continuando na linha 1, a linha 3, e assim por diante. Faço um algoritmo para ele varrer a minha imagem. Como que ela pode ser implementada? Ó, comparando o pixel central com 4 pixels, né, seus vizinhos, ou posso comparar o pixel central com os 8 pixels vizinhos. Ó. A única diferença é que o pixel central terá que ter um peso de 8, tá ok? E aí eu posso fazer esta implementação. Aqui nós temos o nosso exemplo, né? Vamos ver como que ele se comporta. Fui lá então, abri a imagem aqui da bolinha, né, dessa bola com ruído, coloquei lá na variável A, né, que é uma matriz, e mandei ele mostrar para mim. Aqui, pessoal, né, geralmente eu faço a abertura dessa imagem em RGB e depois eu converto ela para tons de cinza, tá ok? Só lembrando que RGB teria lá as 3 dimensões, quando eu converto para tom de cinza, eu tenho somente uma matriz bidimensional, ok? Uma única camada de intensidade de cor. Peguei então essa figura aqui e eu sei que eu tenho 2 pontos aqui que tem um ruído, tá ok? Ele sai do preto, né, que é o 0, e tende a ir para o branco, ó, neste ponto aqui. Isso na escala de cinza, de 0 a 255. Mas eu tenho 2 pontos aqui que eu chamo de ruído, que ele não está em equilíbrio com a sua vizinhança. Isso é o ruído. O que é um ruído? É quando nós temos um ponto ali em uma imagem que o valor daquele ponto, né, ou o valor visual, ou a percepção visual daquele pixel, ele não é parecido, ele não está em harmonia com os pixels vizinhos. Geralmente esse ruído pode ser mais tendendo para a cor preta ou mais tendendo para a cor branca, por exemplo. Neste caso que ele está tendendo para a cor branca. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar aquela imagem, passar pelo meu filtro laplaciano, só lembrando para vocês que o filtro laplaciano é o quê? É a segunda derivada. E aí eu vou conseguir detectar se houve uma variação entre um pixel central que eu estou comparando em relação a esses vizinhos. Com toda certeza, se eu pegar ali aquele pixel, né, que é um ruído na minha imagem, ele vai ter uma diferença muito grande para os pixels na região, né, na região vizinha ali daquela imagem. Então fiz a abertura, transformei de RGB, né, para tons de cinza, peguei o meu filtro, ó, W, aquele filtro que eu comparo o pixel central com os 8 pixels que estão em volta, né, em um quadrado ali 3×3, passo o meu filtro e depois eu mando ele mostrar a imagem para mim, ó. Ao mostrar a imagem, eu não sei se vocês conseguem notar aí, eu tenho um pontinho branco aqui, um pontinho branco aqui, ó. Significa o quê? Que eu encontrei o meu ruído, tá ok? Uma vez que eu encontrei este ruído aqui, ó, eu simplesmente vou fazer o quê? Vou pegar e tentar corrigir este ruído, tá? Só voltar aqui, fiz esse destaque, ele continua aqui, ó. E aí, se eu quiser mostrar para vocês em 3D o que está acontecendo, olha só que interessante. Esta imagem aqui, ele sai do preto de um valor mais baixo e o centro tende para um valor mais claro, tendendo para o branco. Isso em uma escala de cinza. Olhando em 3D, né, quando eu utilizo o comando Surf, ele vem plotar aquela imagem, né, aquela matriz, né, bidimensional, utilizando cada valor de pixel para formar uma figura tridimensional, ok? Então ele sai de um valor mais baixo e o centro ele tende para o branco, ele tende um valor maior. Mas olha o que acontece aqui nesses 2 pontos. São os 2 ruídos que eu detectei.
Aqueles dois ruídos estão dizendo o seguinte, olha, o comportamento deles não são parecidos com o da vizinhança. Beleza, Edson, então beleza, eu fui lá, peguei uma imagem, consegui encontrar os ruídos. Como que eu faço para eliminar os ruídos? É simples, né? Teoricamente você viria aqui e cortava esses ruídos. Na prática, como que você faz? Pega os pontos vizinhos, aquele ruído, faz uma média, vai naquele pixel, naquele conjunto de pixels ali e substitui pelo valor médio. Você vai eliminar aquele ruído ou você vai atenuar aquele ruído e vai deixar a sua imagem mais uniforme, ok? Só aqui dando um destaque para vocês, ó. Ok? Então foi isso que eu fiz, olha. Eu peguei naquele ponto ali, fiz uma média, né? Fiz uma média do valor dos pixels em volta e fiz a substituição. Fazendo a substituição, nós conseguimos eliminar aquele valor de ruído. Na prática aqui, ó, o que eu fiz? Olha, este valor aqui, 252, está muito fora dos seus vizinhos. Os vizinhos, 175, 172, 175, 177, 176, 173. O que eu fiz? Peguei todos eles aqui, fiz uma média e fiz a substituição. Eu eliminei, isso daqui é uma informação daquela imagem, eu eliminei aquele valor que estava destoando dos seus vizinhos. É uma maneira de você corrigir, ok? Então, dessa maneira eu faço a minha correção, ok? Fiz a minha correção, ó, notem que agora aqueles picos não aparecem mais, ok? Só mostrando aqui para vocês, eu fiz um corte aonde eu tinha aquele ruído. E aconteceu isso daqui, ó, né? Tinha uma variação, mas aqui essa variação, ela destoava do que estava em volta. Então fiz o que? Eliminei este ruído, colocando um valor médio da sua vizinhança, tá, ok? Eu fiz um corte ali na minha imagem. Notem, ó, que eu vou lá na linha 109, né? E vou plotando todos os valores correspondentes a cada coluna aqui na minha imagem. Ele está realmente passando ali próximo do meio. Notem que o valor máximo aqui, ele é próximo ali de 255. 255 seria um branco mesmo, né, na escala de cinza. Ele varia de 0 até 255, ok? Aqui o meu ruído, ele realmente tendeu aqui para o branco.